A sutil melodia, harmonia e ritmo da música não são somente, então, mais um entretenimento cotidiano e muito menos banal. A música representa, na verdade, um movimento contínuo na vida do ser humano que altera o seu comportamento e que tem impacto fundamental nas decisões, inclusive até mesmo nas políticas. Apesar de todas essas evidências, tem muitos cristãos que ainda pensam na música, assim como em muitas coisas, simplesmente como algo neutro ou algo terreno. Essa é uma tricotomia muito comum no meio cristão, inclusive é o que comenta o doutor arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva. Basicamente, a gente tem o costume de elencar as coisas em três caixas. A caixa do sagrado, onde iria, por exemplo, uma Bíblia. A do profano, onde eu classifico, por exemplo, uma pornografia, drogas. E o jornal que eu assisto na TV ou que eu assisto pelo YouTube não é nenhum ou nem outro, ele é simplesmente um campo neutro, um campo terreno. Ele não é nem bom nem mal. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que um campo neutro por si só, qualquer tipo de neutralidade, já é abominável e já é das trevas. A Bíblia é irredutível ao dizer que todas as coisas são ou para o Senhor ou para a abominação dele. Basicamente, todas as coisas devem servir para a honra e glória de Deus, mesmo as que aparentam, inclusive, ser apenas seculares ou terrenas. Uma amizade pode ser retratada de uma maneira que louva a Deus e também de uma maneira que ele a abomine, assim como uma relação sexual. Um exemplo muito prático disso é o próprio livro de Cantares de Salomão, em que Salomão está cantando poesias de cunho muito íntimo e literalmente sexual para uma mulher. O livro, porém, encontra-se na Bíblia, já que existe uma tipologia desse formato de intimidade que relata ali Salomão com a relação de Cristo, o noivo, com a sua igreja, a noiva. Mas a gente não pode dizer que muitas coisas descritas nesses poemas dos Cantares de Salomão têm a ver com Cristo e a igreja. Na verdade, elas têm a ver literalmente com a relação física e carnal de um homem com uma mulher. Temos ainda também o exemplo do próprio Davi. Quando seu amigo Saul faleceu, Davi compôs e entoou uma canção fúnebre que honrava a memória de Saul e contava sobre o tempo de amizade que eles viveram juntos. Não era uma canção congregacional, não era uma canção que entoava a Deus, mas vai dizer na própria escritura que Deus se agradou muito daquilo. Quer dizer que nem tudo que é explicitamente composto com o nome de Deus serve para adorá-lo, senão todo o conjunto de coisas que vão de maneira convergentes aquilo que Deus nos ensina sobre relacionamentos, sobre a natureza, sobre a criação. Tudo isso é agradável aos seus olhos. Agora, como fica, por exemplo, se o mesmo acontece utilizando casos seculares, utilizando sem ser Davi e Salomão, que são casos bíblicos, mas usando algum cantor, algum compositor que é satanista, ocultista, às vezes simplesmente ateu, candomblessista, espírita ou talvez nada dessas coisas, nenhuma dessas coisas? Como fica então quando um destes faz uma música? O raciocínio que nós deveríamos utilizar é o mesmo. A palavra de Deus em João 3,27 vai dizer que ao homem não deveria receber nada senão aquilo que foi dado pelo próprio Senhor. Quer dizer que Deus usa também homens ímpios para produzir e fazer coisas que sejam agradáveis a Deus. A resposta para isso também vai em linha com o que diz lá em Gênesis, contando a história de Caim e de seus descendentes. Caim foi o primeiro homicida da história da humanidade e ele inicia uma geração descendentes que, semelhante a ele, também eram caídos, entregue ao pecado. Uma das primeiras coisas que Caim vai fazer depois de ter sido expulso da presença de Deus é edificar uma cidade e colocar o nome de Enoque, que seria o nome do filho que ele também haveria de ter. É o primeiro relato na Bíblia que a gente tem de uma organização social, no caso cidade, que seria um município. Antes de Caim, nós não tínhamos relato desse tipo de acontecimento.
Depois também, à medida que Caim vai se reproduzindo, ele tem Enoque. Enoque tem um filho, esse filho se chama Lameque. Esse homem desposa duas mulheres. O primeiro caso bígamo que nós vamos ver na Bíblia. Apesar disso, também dessa mesma geração surgem pessoas que criaram instrumentos de sopro como a flauta. Ou seja, o que a gente observa aqui, homens ímpios, homens caídos conseguiram produzir coisas boas, a exemplo da cidade, a exemplo dos próprios instrumentos musicais. Coisas que utilizamos ainda nos dias de hoje, sendo nós cristãos. Desse modo, se tudo que os ímpios produzissem fossem maus em sua natureza, então teria muitas coisas que nós hoje não poderíamos utilizar. Creio que 90% do que todo mundo tem dentro das suas próprias casas. Por isso, tudo vai passar pela análise de conteúdo e entender se aquilo vai em linha com o que as Escrituras nos ensinam, com os ensinamentos que Deus deixou, ou se vai em linha de concupiscências e pecados. A gente pode dividir, então, música que se pode ouvir, que se não pode ouvir, dentro de um quadrante como este aqui. Há músicas que são boas, porque vão em linha com aquilo que a palavra diz, sem serem músicas especificamente congregacionais. São músicas boas que não seriam utilizadas, por exemplo, num momento de culto específico dentro de uma congregação, mas que sem problema nenhum eu possa escutar na minha casa ou no meu tempo livre. Na verdade, é até louvável que eu faça, uma vez que esse conteúdo está tipificando, está falando em linha com algo que diz a palavra de Deus, a exemplo de uma bela amizade, a exemplo de uma relação entre homem e mulher e tantas outras coisas. Há músicas, por exemplo, que são ruins, mas são congregacionais. Aqui está todo esse quadrante, toda essa linha de músicas gospels que, apesar de usarem o nome de Deus e, portanto, a gente ter a impressão de que deveríamos entoar no culto, quando analisa-se a letra, na verdade, ela está dizendo sobre sentimentos ou sobre atitudes que não vão em linha com o evangelho. É um exemplo de músicas que vão cantar de vitória sobre a perspectiva da inveja que o outro vai ter sobre você ou de como você triunfou sobre ele. Músicas também essencialmente humanistas e todas as coisas que saem no sentido de ser cristocêntrico e vai no sentido de humanismo. Então há músicas que são congregacionais, mas são ruins, ou seja, que elas não deveriam fazer parte nem do culto e nem da sua prática, enfim, da sua rotina dentro da sua casa, por mais que seja uma música categorizada como gospel. E por último, vai ter a música que é ruim e não congregacional. É toda a música que vai cantar, que vai falar exatamente sobre pecados, sobre concupiscências, que vai adorar explicitamente outras entidades.